Fala Dev, sou André Araújo e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Estou iniciando esse projeto aí é, em 2021 e espero que vocês curtam o conteúdo que eu vou trazer para cá. E para o primeiro vídeo eu resolvi trazer um tutorial de como você vai iniciar um projeto com Docker e Docker Compose. E aqui eu vou tratar só de como criar uma imagem do Node, conectar com o banco de dados, criar um container, nada de muito avançado. E eu espero que depois desse tutorial vocês se interessem, busquem se aprofundar mais no assunto. Então vamos lá, eu estou com um projeto já criado aqui, aberto aqui no VS Code. Um projetinho simples com Express, TypeScript, nada demais, só apenas subir no servidor e apenas com uma rota do tipo GET, certo? Então, para começar, na raiz do nosso projeto, a gente vai criar um arquivo chamado Dockerfile. Mas o que é o Dockerfile? O Dockerfile é o arquivo onde definimos as instruções para criar as nossas próprias imagens. Ele tem sua própria sintaxe com seus respectivos comandos, certo? Nele é como se tivesse uma receita de bolo, só que no nosso caso o bolo é a aplicação. É, então vamos lá, botar a mão na massa. Vocês vão ver que não é nada de outro mundo. Vamos lá, vamos começar definindo de onde é a imagem que a gente vai pegar e qual é. Vamos pegar a imagem do Node e dizer que é a versão Alpine. A Alpine é uma versão simplificada, reduzida do Node. Depois vamos definir workd. Workd é onde a aplicação vai ficar dentro do nosso container, certo? Aqui eu vou definir para barra src, barra user barra src barra app. Aqui que a aplicação vai ficar. Depois vamos ao comando copy. Aqui a gente vai dizer para ele copiar tudo que começa com package.json, certo? Depois vamos dar o comando run. Run ele vai rodar um comando simples assim. Vamos dar o comando yarn para instalar as dependências do projeto logo após que ele copiar. E você tem que ter em mente que no Dockerfile vai ser executado tudo em cadeia. Começa do from, depois vai para o workd, copy, depois que ele copiar o arquivo de package.json, que inclusive o nome está aqui errado, pronto. Ele vai executar o comando para instalar os pacotes e assim sucessivamente. Então vamos lá. Depois de instalar os pacotes com o comando yarn, a gente vai copiar novamente os arquivos da raiz do nosso projeto, que é esse primeiro pronto, para a raiz do workd que a gente definiu. Logo após, vamos dizer, para ele expor uma porta, o comando expose expõe uma porta para o container ficar ouvindo. Aqui eu vou botar a porta 3000. E por fim, vamos dar o comando cmd. Aqui a gente vai dar um comando para ele executar semelhante ao run, só que ele só vai executar no final de tudo aqui. Aqui a gente coloca o comando dentro de um array de strings dividindo as palavras por vírgulas. Yarn dev, que é o script que inicia a nossa aplicação dentro do arquivo de package.json, aqui, certo? E aqui no copy faltou um comando que é para onde ele vai copiar, que é exatamente para a raiz do nosso projeto, certo? Criado o arquivo Dockerfile, nós iremos criar a imagem da nossa aplicação que ela vai precisar. Então vamos para criar a imagem, a gente precisa dar um docker build "-t", definir o nome da imagem e dizer onde é que está o arquivo Dockerfile, que é na raiz do nosso projeto. Vamos dar um enter e aqui ele vai criar a imagem, baixar lá do Docker Hub a imagem do Node na versão Alpine, instalar, enfim,
vai fazer todas essas instruções. Certo, finalizado aqui, mensagem de sucesso na tela. Agora a gente vai ter que criar o nosso container a partir daquela imagem, usando aquela imagem, certo? O comando para criar um container é run, docker run. Depois vamos definir uma porta que o container vai ficar escutando, a porta 3000 e do container 3000. Aqui você tem que ficar atento a uma coisa. Esse primeiro 3000 se refere à porta do host, certo? E depois de dois pontos é a porta do container. "-D para não travar o nosso terminal, certo? E depois qual imagem a gente vai utilizar. Podemos dar Enter. Se ele retornar o ID do container, deu tudo certo. Para a gente ver se ele subiu corretamente o container, criou e subiu, a gente roda o comando docker ps. Está aqui nosso container com a imagem do Docker Node que a gente acabou de criar, criada há 2 segundos atrás. Vamos aqui dar um docker stop nesse container para parar ele, certo? E por quê? O próximo passo, a gente vai criar o arquivo Docker Compose. E nele a gente vai criar novamente esse outro container para aplicação. E quando a gente for, se a gente não parar o container, esse container que a gente criou, ele vai dar conflito e não vai criar o outro, certo? Então vamos lá, para o arquivo Docker Compose. Aqui na raiz do projeto a gente cria um arquivo chamado Docker compose.iml. E aqui a gente vai começar a definir as instruções. Mas antes eu vou te dizer aqui por cima o que é o Docker Compose. O Docker Compose basicamente é um orquestrador de containers do Docker. Ele vai definir como o container deve se comportar. Anteriormente, no Dockerfile a gente definiu como a aplicação vai funcionar. O Docker Compose vai fazer o banco de dados subir, a aplicação ficar no ar e se conectar com o banco de dados. Então, vamos lá. Vamos dizer a versão do Docker Compose que a gente vai usar. Vou usar aqui a versão 3. Logo depois a gente vai definir os serviços que vai ter. Aqui a gente diz o nome para o serviço. Você pode colocar o nome que quiser. Eu vou colocar a API. Vamos dizer a imagem que a gente vai usar. Vai ser a imagem que a gente criou, o Docker Node. Vamos dar um nome para esse container. Container name. Vamos definir um nome para ele. Vou dar o nome dele de app. Vou definir as portas que esse container vai usar. Vou definir a porta 3000. E aqui é da mesma forma que eu disse anteriormente. A primeira a porta do host, depois a porta do container. Aqui eu vou criar um link para o serviço do banco de dados que eu ainda vou criar. E o nome que eu colocar aqui tem que ser exatamente o nome do serviço do banco de dados que eu ainda vou criar. Eu vou colocar aqui o nome de LinkDB. Por último, eu vou definir os volumes. Os volumes, basicamente, a gente espelha os arquivos do projeto na máquina local com o volume do container. Dessa forma, toda vez que alterarmos qualquer arquivo na máquina local, ele enviará as atualizações para o container do Docker, certo? Basicamente é isso que o volumes faz. Então vamos lá. Aqui a gente primeiro define de onde ele vai pegar os arquivos. Depois a gente diz para onde vai, que é exatamente o workd que a gente definiu no Dockerfile, user src/app. Show de bola. Vamos para o serviço do banco de dados. Aqui eu vou dar o mesmo nome que eu defini ali no links, linkdb. E vai ser da mesma forma em cima. Image, dizer qual imagem ele vai usar, que eu vou usar o banco Postgres, você poderia usar qualquer outro, você pode usar qualquer outro, MySQL, enfim. Vamos definir um nome para esse container, eu vou dar o nome para ele de Postgres. Aqui eu vou definir os volumes.
primeiro a gente vai colocar o diretório. Para esse exemplo, eu vou criar um diretório aqui na raiz do próprio projeto, certo? Mas eu aconselho vocês a criarem um arquivo que seja mais, digamos assim, seguro na sua máquina, onde você possa estar colocando todos os dados do seu container. Que eu vou criar uma raiz no projeto chamada Postgres, criar uma pasta na raiz do projeto chamada Postgres e vou espelhar de var barra lib barra Postgres, que é onde tá os arquivos do banco de dados dentro do container. Vou definir as portas que ele vai usar. Para o serviço do container, eu vou utilizar as portas 5432. Da mesma forma, primeiro a do host, depois a porta do container. Depois eu vou dizer aqui as variáveis de ambiente do banco de dados, certo? Aqui eu peguei todas as variáveis de ambiente que tem lá no Docker Hub. Se você não conhece o Docker Hub, ele é esse aqui. Aqui você pode encontrar todas as imagens disponíveis para você estar utilizando aí para criar seus containers. Aqui eu vou pesquisar por Postgres e aqui ele diz como eu faço para fazer download da imagem, diz como é que eu crio um container com Postgres, mas o que nos interessa no momento é aqui as variáveis. Aqui eu peguei as variáveis que ele mesmo dá exemplos de como usar e quais são, né? Quais estão disponíveis para essa imagem. Então eu peguei tudo aqui, se você quiser dar uma olhadinha, tá aí o site. Então vamos lá, eu vou pegar aqui da minha colinha as imagens, as variáveis que eu vou utilizar. Aqui, se você tiver já um banco criado, você coloca os dados do banco. Como eu não tenho, eu pretendo criar um banco do zero, eu vou colocar esses dados aqui genéricos. Eu escolhi qualquer um e só por exemplo mesmo. Então, mas é isso. O arquivo Docker Compose está criado. Então vamos lá, rodar, né? Subir a aplicação com o Docker Compose. E para isso a gente roda Docker Compose up para subir. Dá Enter. Mas é para tudo dar certo. Aparentemente, tá aí. Tudo certo. Subiu na aplicação 3000 app. E o Postgres está aqui. Nesse host. Nessa porta, se você quiser usar aí uma aplicação para abrir o banco de dados, certo? Vou testar aqui no meu Insomnia. Deu tudo certo. Olá, mundo. Vou aqui atualizar a minha mensagem. Vou tirar isso novamente aqui. Deixa apenas Olá, mundo. Você pode notar aqui que o Nodemon já atualiza, né, e já sincroniza os arquivos da minha máquina com os arquivos do container. Voltando no Insomnia, se eu der um send novamente, ele já atualiza tudo tranquilamente. Então é isso, pessoal. É o que eu quis trazer hoje. Era basicamente isso. Eu espero que você consiga utilizar o Docker no dia a dia, porque o Docker está se tornando cada vez mais indispensável para o desenvolvedor, né? Você não precisa saber de tudo. Você precisa saber só para subir ali um banco de dados, enfim. E na descrição do vídeo eu deixei um link para um artigo que eu fiz no Notion sobre esse assunto. É, Lá eu coloquei desde a criação dos arquivos iniciais, iniciando o projeto, criando o arquivo Dockerfile, todo esse processo que eu fiz aqui no vídeo. E eu ainda coloquei um bônus que é usando variáveis de ambiente no Docker Compose. Então entrem aí no link, acessem que esse artigo tá bem completo. Então, no mais é isso. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like aí, deixe o seu comentário sobre o que você achou do vídeo e deem dicas também para os próximos vídeos. Então, é isso, pessoal. Até a próxima.